Olá, meus amigos, mais uma vez, imensa satisfação estar com vocês aqui nesse nosso espaço. Aqueles que nos acompanham, agradeço a audiência, aqueles que estão nos vendo hoje pela primeira vez nesse espaço. Se pudesse gostar, agradeceria se você se inscrevesse no canal, desse sugestões, formulasse questionamentos, para que a gente possa utilizar efetivamente esse como sendo um espaço de debate de ideias. As paixões ficam guardadas numa caixinha separada aqui dentro. Vamos ser racional, vamos construir as nossas ideias com base, primeiro na compreensão do texto. Para que eu possa criticar, para que eu possa exigir mudança, eu preciso conhecer a regra. Isso eu gosto sempre de lembrar, porque o meu objetivo aqui é esse, o nosso objetivo no canal é esse, é que vocês compreendam de uma forma mais singela, mais simples, o que quis aquele nosso representante que ocupa as posições lá do Congresso Nacional quando fez a aprovação das leis que se submetem à nossa aplicação, ao nosso dia a dia. E quanto à ação de impugnação ao mandato eletivo, ela é uma ação que tem uma certa similaridade, mas ela é diferente de uma outra ação já conhecida, que é a ação de investigação judicial eleitoral. E por que ela traz características diferentes? A começar, a sua previsão. Diferente do caso envolvendo a ação de investigação judicial eleitoral, que a previsão do seu cabimento está lá na Lei das Inelegibilidades, que é a Lei 6490, no artigo 22, se você quiser buscar aí nos nossos vídeos, a gente fala a respeito desta AIGE em um vídeo próprio, mas apenas para contextualizar, aquela é uma ação prevista em lei infraconstitucional, ao passo que a ação de impugnação ao mandato eletivo tem assento no próprio texto constitucional. E diz, com assento no nosso texto constitucional, lá no artigo 14, que trata do tema dos direitos políticos, eu os convido. Primeiro, sempre é bom ler o caput, diz o caput do artigo 14. A soberania popular e, portanto, a vontade do povo, a vontade da nossa sociedade, ela será exercida através do sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Então, a partir do momento que eu parto de uma premissa que a soberania da vontade popular e, portanto, a vontade geral da população depende da utilização e do exercício do voto, eu estou dizendo que eu preciso garantir minimamente a segurança de que o eleitor, quando vai escolher um candidato, não vai influenciado por efeitos terceiros que não a do próprio debate de ideias. Eu não posso fazer com que um eleitor vá à cabine de votação influenciado por um determinado benefício que tenha recebido ou por um excesso de informação desmedida, desleal e ilegal que um candidato tenha em detrimento a outros. Então, diante desse contexto e percebendo o que quis aqui o Constituinte já no caput do artigo 14, aí eu desço um pouco. Então eu sei que a soberania popular ela é exercida por meio do voto e eu preciso garantir a segurança e o equilíbrio das condições entre os candidatos para que nenhum voto seja dado sem a absoluta transparência e tranquilidade. Quando digo transparência, transparência do debate, não na transparência do resultado do voto, que ele é sempre secreto. Mas nessa absoluta transparência e igualdade de condição dos candidatos. E diz, aqui os convido a descer um pouco o dispositivo desse artigo, parágrafo 10º. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados a partir da data da diplomação, nas hipóteses em que tiver sido instruído a ação, com provas do abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Percebam aqui, nenhuma letra do texto constitucional, nenhuma letra de textos normativos quaisquer eles que sejam, estão colocados à toa. Nem mesmo as vírgulas e seus pontos finais. E vejam que aqui disse o Constituinte, eu preciso instruir a ação com provas do abuso de poder econômico, da existência da corrupção ou da fraude. São condições alternativas, eu não preciso que elas estejam todas elas presentes. Se eu tenho o abuso do poder econômico, posso enfrentar o tema com AIME, com essa ação. Se eu tenho caracterizada a corrupção, posso enfrentar esse tema com o remédio da AIME. Se eu tenho a tentativa de fraude ou a própria concretização da fraude, eu também posso enfrentar o tema com esta ação. E aqui ela tem uma característica diferente da AIGE,
Porque, primeiro, eu posso apresentá-la até 15 dias depois da diplomação. E uma segunda característica também importante, ela tramita em segredo de justiça. E talvez aqui essa opção do legislador tenha se dado pela fragilidade das informações que podem às vezes estar relacionadas a essa denúncia, para que se preserve as provas que possam ser depois amealhadas, eu preciso que transite todo o procedimento em segredo de justiça para que as investigações não possam sofrer, por exemplo, nenhum tipo de interferência externa. Pois bem, quanto aos legitimados da ação de impugnação ao mandato eletivo, tenho aqui uma realidade semelhante à AIGE. Partidos políticos, candidatos e também o Ministério Público são legitimados ativos para sua propositura. E aqui, uma outra também importante informação, no polo passivo, e aí me refiro àquele que será investigado nessa ação, deve o vice também compor o litisconsórcio passivo necessário sob pena, nessa hipótese, nessa situação, uma hipótese de não conhecimento da ação em virtude de não se preencher os requisitos mínimos processuais. Eu, como sempre, gosto sempre de dividir com vocês as nossas jurisprudências, assim a gente consegue ver o caso concreto de uma forma mais clara para interpretar o que quis dizer o legislador. Bom, quanto à fraude, disse aqui o dispositivo, diz aqui uma ementa de um precedente do Tribunal Superior Eleitoral, esse recente, de 2019, quando ele trabalha o conceito de fraude. O conceito de fraude ele deve ser interpretado de forma ampla, não se limitando às questões atinentes ao processo de votação. Veja, quando o legislador constituinte falou em fraude na Constituição, ele não falou, por exemplo, na fraude do procedimento de votar. Eu posso aqui interpretar a fraude, vou dar um exemplo. Eleição, o atual candidato da situação e, portanto, membro do executivo, candidato à reeleição, passa, meses antes da eleição, informações inverídicas sobre a realidade do município. Diz que a cidade cresceu tantos por cento, que não há desemprego, que a economia está redonda. É claro que existem alguns instrumentos de fiscalização pela própria sociedade, em virtude da lei de transparência, mas algumas informações, às vezes, podem levar as pessoas a erro. Então, se eu forneço informações que foram de uma forma maliciosa, adulteradas para gerar no eleitor um sentimento de boa gestão, eu posso estar diante de uma situação de fraude que pode ser perseguida aqui no ambiente da ação de impugnação ao mandato eletivo. A mesma coisa quanto, por exemplo, a corrupção ou abuso de poder econômico. Se eu tenho a utilização massiva de recursos, vamos imaginar, sejam eles não contabilizados, sejam eles eventualmente de forma indireta, com um terceiro fazendo doação de bens ou de serviços ou de alimento para as pessoas em troca de voto, eu tenho diversas circunstâncias que podem vir a ensejar o cabimento dessas ações sempre com o mesmo objetivo: garantir a igualdade de condição entre os candidatos. Se eu tenho caracterizado com provas robustas que houve um desequilíbrio no pleito em virtude de ações maléficas ao processo eleitoral, o processo está contaminado e aquele que veio a ser eleito utilizando dessas artimanhas estará sujeito às duras penas da legislação eleitoral, podendo vir a ser cassado, podendo vir eventualmente a sofrer sanções também na esfera criminal e, se isso acontecer, por qualquer razão que seja, eu posso ter novas eleições. Então essa é uma realidade que não está distante do nosso dia a dia. Temos aí um histórico recente de diversos agentes políticos sendo cassados quando abusaram da utilização dessas ferramentas para a promoção de suas candidaturas. E vejam, aqueles que já começam o processo de oferecimento do seu nome à sociedade em uma eleição de forma errada, imaginemos o que não terá coragem e condição de fazer quando estiver abraçado ao cofre, aos recursos públicos e à própria gestão de um município. Por isso o nosso voto é tão importante e por isso a permanente fiscalização das ações do poder público são fundamentais. E como eu sempre digo, o nosso voto é o maior patrimônio que temos no processo democrático. E a Constituição nos oferece essa e algumas outras garantias e alguns outros remédios para a gente tentar extirpar da discussão, das eleições, da política por um certo período aqueles que não seguem adequadamente essas regras. Hoje era isso que eu queria tratar com vocês. Espero que
a gente possa se encontrar em outros encontros aqui e, se possível, deixe seu comentário, apresente seus questionamentos, inicie um debate aí sobre sua opinião deste e de outros assuntos, dê sugestões de outras pautas também, que para a gente vai ser uma alegria muito grande dividir esse espaço com vocês. Meu muito obrigado, nos vemos muito em breve.